7h36 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. E hoje o assunto é economia, é crise econômica que o Estado atravessa, que o município principalmente nesse momento atravessa, e que essa pauta tem sido levantada aí de forma muito eficiente até e importante, esclarecedora pelo jornal Folha da Manhã, através do Aloysio Abreu, que está conosco hoje, o Aloysio Abreu Barbosa, jornalista de plantão conosco, e a gente está recebendo já, né, no programa o Raul Palácio, que é reitor, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Raul, apesar de você já ter participado aqui do primeiro bloco, mas só trazer o seu bom dia e dar um abraço aí, sempre fraterno e carinhoso. É sempre bom recebê-lo aqui no programa, mesmo que, né, seja por videoconferência. Bom dia, Raul, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio. Realmente esse sistema agora de interação digital é um pouco mais frio, mas ao mesmo tempo permite a gente poder participar de qualquer lugar. Nessa primeira fala eu gostaria de agradecer não só a presença aqui hoje para poder conversar, sino o trabalho que a Folha, e especificamente o programa Folha no Ar, está fazendo em relação ao debate sobre a situação econômica do município. É um trabalho muito sério e eu acho que ha sido assim um trabalho excelente, porque a gente realmente precisa conversar sobre isso. E não sei, é a minha expectativa, eu posso estar errado, mas acho que na eleição esse tema será tocado, mas talvez vai ser tocado de forma muito superficial. Como acontece em muitas campanhas, não? Então, a gente está debatendo isso aqui, ter tido os painéis com várias pessoas, vários membros da sociedade civil organizada, e ter tido vários programas em relação a isso é muito importante para a cidade poder conversar sobre isso. Não sei se realmente teria algum tema mais importante que esse para a cidade de Campos. O futuro da gente, o futuro da cidade depende muito de qual vai ser o plano, qual vai ser a direção, qual vai ser a política que vai tomar o novo prefeito da nossa cidade. E assim, esse debate de ideias é o que ajuda aos candidatos, ajuda a todos, porque é um debate plural. Temos ideias diferentes dentro desse processo e a pluralidade tem sido respeitada, e aqui eu queria externar o meu agradecimento à Folha por causa disso. Aloysio. Obrigado, Raul, pelo reconhecimento do trabalho. Inclusive, está fazendo isso, acho que foi o 7º painel sobre o tema. A gente também tem que tirar, em relação ao que a gente vai discutir agora, duas coisas. Primeira, é que os candidatos e nós mesmos, entrevistadores, estamos muito amarrados à legislação eleitoral, que veda discussão de proposta antes das convenções. As convenções começam a partir de hoje e vão até dia 16, né? E a partir daí a gente vai poder perguntar e os candidatos responder de maneira direta, sem que isso pareça propaganda extemporânea. Legislação você não discute, se cumpre, né? Mas agradeço aí pela sua lembrança. E só em relação aqui, o que o Marcelo Sá perguntou do discurso do Trump, vamos não deixar passar. Ô Marcelo Sá, é o seguinte: a Casa Branca, a sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, foi inaugurada em 1800, no ano redondo de 1800. Começou a ser construído na década de 90, do século XVIII, última década, e foi entregue em 1800. De 1800 a 2020 são 220 anos. Você sabe, nesse pequeno espaço de 220 anos, quantos presidentes candidatos à reeleição usaram a Casa Branca como palanque de campanha? 0. Trump foi o primeiro. Acho que isso diz muito dessa promiscuidade entre pessoal e público que o Trump está trazendo à democracia, que é referência para as democracias do mundo. E é muito perigoso. Ponto 1. Ponto 2 aqui, que eu queria ressaltar, o Maurício Batista coloca aqui: temor é que o vice-governador seja pressionado a indicar um procurador-geral da Justiça que trabalha para desmontar a investigação sobre o caso das rachadinhas. Maurício, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Inclusive, como
não sei se foi o Raul, foi o Cláudio que falaram aqui, que ele passou o Cláudio Castro ficou 2 dias conversando com o Bolsonaro antes de assumir. Então, né, onde a fumaça, fogo. E a terceira coisa aqui, o João da Costa Cunha pergunta: ilustra, Luiz, se nós somos antifascistas, temos que ter muito cuidado, pois nosso time pode estar no dossiê do Ministério da Justiça, não sabemos o que pode vir sobre nós. O João da Costa Cunha, eu até que acho que não, sabe por causa de quê? A gente está bem acompanhado. Você sabe que é antifascista também? As Forças Armadas Brasileiras. Porque foram as únicas da América Latina a trocarem bala com as forças nazifascistas na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Inclusive aquela estátua ali, que tem na Praça do Santíssimo Salvador, aquele soldado que tem ali, foram os soldados que saíram de campos para ir enfrentar a bala o nazifascismo. Então acho que ele está bem acompanhado. A gente tem um exército brasileiro, que é antifascista. Lutou, se engajou, trocou tiro com o fascismo na Segunda Guerra Mundial. E ganhou, para o bem do mundo. Isso posto, Raul, vamos aqui para o nosso canavial, como diria Capi. Você tem aí um orçamento, né, que foi projetado aí pelo governo em abril, em 1,7 bilhão. No início desse painel, um painel publicado 1º de julho, o Alcimar Fraga, professor da UENF, economista, estimou esse orçamento em 1,57 bilhão. Deu os cálculos dele. E no painel publicado com você agora no último sábado, o Rosendo, diretor da UF Campus, que também é economista, disse que essa projeção também deu seus dados, né, do PIB, das consequências que você vai trazer da retração do PIB de até 5, 6 pontos percentuais, que vai ter sobre todos os municípios, inclusive sobre Campos, dizendo que esse 1,57 é uma previsão otimista. Né? E qualquer que seja o valor, 1,1 bilhão é a folha de pagamento do servidor. Como é que você vê isso, essa questão aritmética que parece muito complicada? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Na realidade, no painel, conversamos um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, a folha está elevada, isso é um fato em relação ao percentual total do orçamento, mas eu vejo que o problema não é a folha, senão é a outra parte do orçamento, a parte de ter uma política realmente para multiplicar e para ter crescido esse nosso orçamento. O cobertor está curto, tá certo? E não é pelo fato da gente retirar as pessoas que estão embaixo do cobertor que a gente vai resolver o problema da cidade. É bom entender, e eu não sei se foi colocado por outros, mas não vi que fosse colocado assim de forma tão clara, que 1 bi é um orçamento ou um dinheiro que é colocado como investimento na cidade. Ou seja, a estrutura de campo, a economia de campos, ela depende muito do comércio, entendeu? A gente não tem grandes indústrias, a não ser o petróleo, que não é nosso, a gente recebe, mas o comércio de campo depende muito dessa folha de 1 bi. Da mesma forma que depende muito dos 130 milhões que é a folha da UENF, da mesma forma que depende da folha da UF, que também deve ser grande, não deve ser pequena. Então, assim, é bom deixar claro que muitos empregos são mantidos com esse dinheiro da folha que vem de campos. E, por outro lado, muitos comerciantes conseguem manter o seu negócio aberto em função desse dinheiro. Imagina se a gente retirasse agora esse 1 bi da cidade. A gente não tem a garantia de que esse dinheiro vai ser colocado em outra área que seja fundamental. Mas esse 1 bilhão ajuda em muito ao comércio. Eu acho que não é justo criminalizar, não, mas colocar como responsabilidade do orçamento que o nosso funcionalismo, o funcionalismo do município do Rio, ele tem um valor muito alto, essa folha. De fato tem, mas o que eu acho que ela é consequência do não crescimento do outro lado da folha e da não diversificação. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Agora, é importante que as pessoas entendam que o relacionamento com a prefeitura tem que mudar. Hoje, a cidade toda entende que a prefeitura é a que vai resolver todos os nossos problemas e a gente tem que estabelecer uma relação dinâmica com a prefeitura.
aonde a prefeitura não consegue, em função do seu orçamento, o que a sociedade civil consegue fazer. Mas, logicamente, para que isso aconteça, o prefeito, o novo prefeito, ou o prefeito atual, eles precisam abrir totalmente as contas da prefeitura. Chegar e falar para a sociedade, olha, é isso que eu tenho, esses são os valores, é isso que eu posso e estou investindo, e eu estou procurando dinheiro novo para a cidade, mas só para terminar a pergunta, me parece que tem solução, certamente sim, se não a gente não tivesse tanto pré-candidato a prefeito da cidade, evidentemente eles devem ter algum tipo de critério, algum projeto para isso. De fato, agora que vai começar a eleição, devem trazer, mas não podemos esquecer que, independentemente de qualquer coisa, a gente tem outros 400 milhões que, se fossem colocados de forma efetiva, de forma inteligente, priorizando áreas, a gente talvez teria um melhor resultado que o que estamos tendo hoje. O dinheiro falta, mas o problema do funcionalismo já está aí, não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, o que a gente tem que ver é como colocamos esse funcionalismo, oferecer um serviço de melhor qualidade do que temos hoje. O importante não é quanto se gasta, senão o retorno que esse funcionalismo dá para a cidade. Conversamos aqui no início, o Ferreira Machado é o melhor hospital que temos hoje, entendeu? E está lá. E é dinheiro, e esse funcionário tem que ser pago, e aquilo, e que está enfrentando diretamente a Covid-19 e todos os problemas. Então, enfim, eu acho que temos saída, mas não é o caso do funcionalismo, não é a culpa, não é o culpado do processo. A gente tem que ver isso como investimento, todo mês investe uma quantidade de dinheiro, e com isso que o comércio consegue comprar e circular o seu processo. Não, logicamente, para deixar bem claro, esse trabalho que está sendo feito de apresentar a realidade financeira do município, talvez o quadro mais grave dos 185 anos de história de Campos financeiro, certamente. Ou seguramente, pelo menos desde a Constituição de 88, que repactuou aí o famoso Pacto Federativo, né? O que da carga tributária cobrada do cidadão cabe para o município, cabe para o Estado, cabe para a União, e seguramente depois do incremento das receitas de petróleo que estão acabando, né? Estão minguando. Basta lembrar que esse mês de agosto a gente recebeu 0 de participação especial, né? O mesmo número de vezes que algum outro presidente dos Estados Unidos fez Casa Branca de palco, que é 0, foi o que a gente recebeu de participação especial, que era mais do que os royalties, a nossa maior fonte arrecadadora, desde que as participações especiais foram começar a ser pagas no ano de 2000. Ou seja, uma situação inédita em 20 anos. Agora, a discussão não é, logicamente, que é para colocar o servidor como vilão da história. A discussão é como ter dinheiro para pagar. Né? Porque, se não tiver, porque nós já estamos aí atrasando inativos. Foram pagos quando aumentaram os royalties agora. Tivemos protestos do Ciprozep lá no SESEC porque estava atrasado. Legítimo protesto, quem contribuiu tem que receber. Agora, do jeito que vai a coisa, a situação é muito preocupante. Quer dizer, e quando, de fato, não tiver dinheiro para pagar, como é que faz? Não, eu acho que assim, a gente não pode chegar nesse ponto, entendeu? Ou seja, e até agora, nós tivemos aqui no último governo, o prefeito deixando bem claro a situação em que está o município. Então, eu acho que assim, o que está faltando é a sociedade entender o problema, entendeu? O que está faltando é a gente repactuar isso aí, a gente entender que a prefeitura tem limite. Pela primeira vez, a gente tem uma prefeitura com limite. A gente tinha um tempo atrás um negócio da açúcar, o pessoal ficava lá recebendo o dinheiro da açúcar. Nesse momento, a gente ficava com o dinheiro do petróleo, chega o dinheiro do petróleo, utilizamos, muito mal utilizado, a não ser para a criação do polo universitário, eu acho que em algum momento vamos falar sobre isso, mas nesse momento a prefeitura tem limites, é o caso, claro. Digamos assim, é como se a gente estivesse em casa e o nosso pai teve uma redução de salário,
entendeu? Vamos colocar a prefeitura como se fosse o pai da gente. Tem uma redução de salário, a gente vai receber uma mesada menor. Ou a gente não vai receber mesada. E, para além disso, o que eu posso ajudar o meu pai para que tenha para que seja compensado essa falta? Então, eu acho que assim, está faltando a parte proativa da sociedade. A sociedade poder participar proativamente em relação a isso. As empresas que temos, como vão contribuir dentro desse processo, como que as empresas vão participar, às vezes não é dinheiro, às vezes é prestação de serviço, entendeu? Então, às vezes a gente precisa criar o capital social para que isso aconteça, como, por exemplo, na agricultura, em algum momento vamos também conversar sobre isso, mas eu vou colocar, por exemplo, um caso. A UENF, no início da pandemia, entendeu que a situação realmente estava muito crítica e que o prefeito da cidade precisava ter os dados reais. Então, vamos lá. O que temos que fazer? Pagar a iniciativa pública para poder fazer os testes de PCR? Vamos ver, a gente tem uma estrutura já montada na cidade que utiliza o PCR para poder fazer análise da AIDS. A gente tem a prefeitura que pode ajudar com um pouco de recursos, a gente tem algumas empresas que estão fazendo. O que está faltando? O que está faltando é montar o capital social, juntar todo o processo e ir para frente. E isso foi o que fizemos. Ou seja, a UENF, em termos de dinheiro, não colocou quase nada dentro desse processo. O que fizemos foi organizar, ajudar a todos os entes que estavam participando para poder ter um resultado. Então, por exemplo, o LACEN tinha que credenciar, o LACEN não conseguia vir e não tinha dinheiro para poder vir aqui para credenciar. Meus caros membros do LACEN, vocês conseguem fazer isso digitalmente? A gente coloca a câmera, você vê os equipamentos, vê tudo. E assim foi que conseguimos credenciar o laboratório. E até pouco tempo atrás, a gente conseguia fazer os testes. Aí que aconteceu agora? O governo federal, que é uma participação importante também dentro desse processo, deixou de dar o kit de extração. Qual é a solução? A gente vai cortar as artérias, começar a chorar que não tem dinheiro e aquilo? Não, estamos numa alternativa com a Fundenor, tá certo? Para a gente poder chamar a sociedade para poder arrecadar uma quantidade de recursos para poder comprar os kits. Entramos em contato com a empresa que provê os kits para a gente, liberou a utilização do equipamento. Então, é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a sociedade precisa se posicionar positivamente e ativamente perante a situação de campo. Se tomamos aquele posicionamento das crianças mimadas, de estar chorando porque papai perdeu o emprego, aí sim que a cidade vai por água abaixo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar ações proativas. Eu não sei, mas a ideia que eu tenho, por exemplo, que foi ano passada, no Farol, os empresários do Farol são os que estão fazendo aquelas festividades lá no Farol, o comércio. Isso me parece uma posição proativa, porque eles estão organizando o processo através do qual eles vão ganhar dinheiro, vão colocar um serviço e a prefeitura tenta ajudar de alguma forma, ou tenta fazer o possível, coloca segurança, coloca aquilo. Porque temos que ter claro, papai não tem mais dinheiro e a gente tem que sobreviver. E eu tenho que continuar indo na escola. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tentar ajudar o papai ou eu vou começar a chorar aqui e espirrar como criança mimada porque papai não está me dando tudo aquilo que eu quero? Mas claro que para isso o papai tem que chegar e falar, olha, não tem dinheiro, as contas são essas. Eu preciso priorizar isso, para o outro não vamos ter. E como conseguimos fazer isso? Entendeu? Então, eu acho que assim, está no momento da sociedade também entender que tem que ter uma participação proativa dentro do processo. E assim, tem que ser uma administração coletiva, tem que ser uma administração cidadã, tem que ser uma administração pública no sentido da palavra. Todo tem que poder participar dentro desse processo. Então, eu sei que é difícil entender, eu sei que muitas pessoas acham que isso é uma utopia, mas eu insisto nisso porque eu acho que é a única solução que temos. A curto prazo, não vai ter um milagre que vai aumentar a receita que a gente tem em campo para a gente continuar oferecendo o que temos hoje. Infelizmente, o valor que pago hoje para o plantonista, que é RPA, porque não é concursado da prefeitura, o valor que pago hoje para o plantonista no Ferreira Machado provavelmente tenha que diminuir.
Os RPA, a gente tem que levar o mínimo possível, e só para casos eventuais, e com o valor negociado. Olha, o que eu consigo pagar é isso, tem que haver uma folha de mínimo. Da mesma forma que, por exemplo, todo o processo na UENF é um processo que acontece através de licitações. A gente recentemente terminamos uma, porque tínhamos como valor inicial, dentro dessa licitação, era R$340 mil para um aumento de internet dentro da universidade, e durante esse processo de licitação e negociação entre as empresas, a gente conseguiu baixar para 50 mil. Então, é assim, esse processo de colocar transparência dentro de tudo e colocar esse debate entre as empresas é uma coisa que eu acho que é fundamental, da mesma forma que todas as empresas e comércio precisam se adaptar à nova situação. Esse é o meu ponto de vista. Tem aqui no grupo, do qual você também participa, Raul, o Cláudio Nogueira também, e várias outras pessoas, o grupo de WhatsApp do programa e do blog, várias perguntas. Não sei se vai dar para fazer todas, mas enfim, eu vou colocar uma aqui de um integrante do corpo docente da UENF, que é o professor sociólogo Roberto Dutra. Gostaria de caminhar uma pergunta. As capacidades governamentais e administrativas de campus estão fortemente comprometidas pelo abismo entre as demandas de políticas públicas gigantescas em um município com tamanho de província e a situação fiscal calamitosa. Na sua opinião, existe saída para campos sem rever o peso do pagamento com funcionalismo no orçamento e o próprio pacto federativo entre União, Estados e municípios? Roberto, eu acho que assim, eu concordo com Dutra. Aliás, bom dia, Dutra, deve estar assistindo a gente. Eu concordo com Dutra que a situação é calamitosa mesmo, entendeu? Isso é verdade. Mas, por exemplo, qual é a ação política que a gente pode fazer em relação a esse pacto federativo? No caso do Rio de Janeiro, eu acho que é uma saída, entendeu? Não só o pacto federativo, sino, por exemplo, a cobrança dos impostos da produção de petróleo é o único item que é cobrado no momento em que o cara abastece, não é cobrado na produção. Então, por que nós somos prejudicados? Se fosse cobrado na produção, a gente teria um índice, teria um item a mais a compor o orçamento tanto do Estado quanto do município. A distribuição dentro do Pacto Federativo, tanto do Rio quanto do município, é uma coisa muito antiga. E a gente precisa reaver esse processo, mas o posicionamento político da cidade em relação a isso é outro ponto que realmente não se toca. Não sei se se faz, mas deveria se fazer. Outro ponto que eu acho interessante, por exemplo, a tabela do SUS. Os hospitais vivem criticando que tem uma dívida com a prefeitura fala que essa dívida era em relação a quanto tinha royalties e tudo aquilo, mas os hospitais não se unem. A nível de federação, por exemplo, e começar de algum lugar, tem que começar para reaver a tabela, para poder receber algo maior, uma quantidade maior por aquele serviço que presta. Então, nós temos alternativa do ponto de vista político, ou seja, temos que politicamente nos posicionar em relação a algumas coisas que estão nos prejudicando. E aí é que vem a parte proativa do próprio município. Também o discurso de que não tem o dinheiro é um discurso que a população não gosta. Nós temos que nos posicionar de forma proativa de como vamos fazer, como vamos arrecadar mais recursos do governo federal. Agora tem o exemplo da LEGE, que conseguiu economizar, entre aspas, porque na realidade é dinheiro público, tudo aquilo, mas a LEGE, numa administração, me parece, responsável, consegue economizar uma quantidade de recursos e está colocando para o atendimento de algumas ações nos municípios. Esse é um dinheiro importante também para a prefeitura. O dinheiro, por exemplo, das emendas, das verbas dos deputados federais, 50% tem que ser em saúde. Quanto desse dinheiro realmente a gente não podia arrecadar para estar colocando nos nossos hospitais? Como é que seria o posicionamento da gente perante o presidente da República? Ou seja, a gente tem que parar de pensar como uma posição pequeniníssima de que nós somos um município, que o município não deveria fazer isso, naquilo. Não, o município tem que fazer tudo, o município tem que se relacionar com o presidente da República. Esteve aqui essa semana
o presidente da Câmara Federal, entendeu? Qual foi a negociação que se fez com ele? Qual foi o negócio? Isso deveria ser colocado. Nós temos o presidente da Câmara Federal do Estado do Rio. Esse é um negócio que a gente tem que procurar, é uma ação que a gente tem que fazer. Então, é assim, para além do orçamento, e aí respondendo diretamente Dutra, a gente tem uma série de ações que eu acho que foram feitas, mas precisam ser incentivadas, e, sobretudo, prioridades. Quais são as prioridades do município de Campos do Goytacazes? E essa prioridade tem que ser discutida com a população. Nós temos a sociedade civil organizada, nós temos as associações de bairro, nós temos tudo. O próximo prefeito precisa governar fora da prefeitura. Essa interação com a sociedade é fundamental, explicar esse trabalho, explicar o que está sendo feito, explicar como é que vamos resolver o problema, é o que está faltando. Nós temos um exemplo claro agora, o combate da pandemia, independentemente, não estou fazendo campanha aqui para ninguém, eu tenho um bom relacionamento, vamos colocar assim, com 3 ou 4 dos candidatos, mas acho que muita gente concorda que o trabalho que está sendo feito com a pandemia em relação à prefeitura é um trabalho loável. Foi-se procurar dinheiro fora, foram procurar alternativas de parceria, fomos procurar soluções e a folha continua sendo a mesma. E encontramos dinheiro para poder combater o coronavírus. É o que temos que fazer para poder combater os outros casos. Ou seja, o coronavírus hoje é um problema, hoje é prioridade, e para isso é que a gente conseguiu recursos, conseguiram preparar um atendimento. Se teve dinheiro para isso, foi porque realmente todos se organizaram para poder organizar, para poder fazer. Então, por que não fazer isso também na educação? Por que não fazer isso em outras áreas? Entende? Ou seja, o pessoal sabe. Porque se fizeram isso, tem que procurar mecanismos de poder fazer. Então, assim, prioridade, transparência e governo popular. E não populismo, não? A diferença entre uma e outra está na ordem que tu coloca o dinheiro. Ou seja, se tu coloca dinheiro para poder ter voto, aí tu é populista. Mas se tu coloca o dinheiro depois de ter os votos de função da política, ou seja, os votos são consequência da organização do dinheiro, aí é um governo popular. Eu acho que é isso. E isso sim, vamos deixar claro, eu já falei com Rafael, isso aí, já falei com Caio e falei com o grupo de Vladimir, que são os 3 prefeitos, ou 3 pré-candidatos que eu realmente conheço. Outro pré-candidato, como eu disse, aí eu já conversei com algumas representações do PT. Eu não sei se a ideia, o pessoal gosta dela, não tenho a menor ideia, mas eu acho que é a única saída que eu encontro para a cidade. Eu não sou economista, entendeu? Mas em termos de gestão, é isso o que eu acho que deveríamos fazer. E tem muito a ver com o exemplo que nós fizemos na universidade. Em 2016, a gente ficou com 0 de recursos. 0. A folha atrasou 3 meses. Como fazer a universidade funcionar nessas condições? Assim, foi muito de ir para a rua, foi muito de conversar com os empresários, foi muito de empenhar a nossa palavra, foi muito de refazer licitações para a gente poder diminuir o custo da máquina pública, foi muito da gente interagir e, assim, chegar à importância que tinha o trabalho que aquela empresa estava fazendo na universidade, para além do dinheiro que ela ganha e para além do negócio. Então, eu acho que isso precisa ser feito. E o fruto está aí. A universidade conseguiu funcionar. Lógico que tivemos muitos problemas, isso é verdade, foi um desgaste tremendo, entende? Mas, assim, de todas as empresas que a gente tinha, a gente só perdeu a empresa de segurança. E, nesse caso, fomos procurar alternativa. Tivemos um debate fortíssimo dentro da universidade para poder colocar a PM dentro da universidade, para poder fazer a ronda, para poder fazer o PROES. Até hoje, nós somos cobrados por isso. Mas é assim, não tivemos alternativa de poder fazer, e nesse debate explicamos para a polícia o que ele ia fazer na UENF, e para a UENF o que a polícia estava fazendo. Então, é o que eu falo, temos muitas alternativas, e a gente está se fechando em um grupo muito reduzido, onde a gente só enxerga que tem muito funcionário e pouco dinheiro para fazer as coisas. Todos temos que participar nesse processo, principalmente as universidades e o empresariado da cidade.
como é que vamos enxergar a cidade, o que queremos de cidade para o próximo ano, o que queremos de cidade para os próximos 5 anos. Esse é um trabalho que o próximo prefeito deveria comandar, deveria dirigir, deveríamos ter um objetivo a seguir. Hoje é muito dado em que eu tenho esse dinheiro e consigo pagar aquilo. Realmente é ruim a situação. Mas se a gente parar de sonhar a cidade, a gente realmente não vai para frente. São 8h06 e, Raul, essa tecla que você bate, no meu entender, com muita razão, em relação à demanda de um pacto, com quem quer que saia eleito ou reeleito, enfim, o prefeito que sai das urnas de novembro, concordo integralmente com você. Mas esse está pautado para o próximo bloco e vamos a ele para não avançarmos demais no tempo. Perfeito. São 8h07. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, hoje com o reitor da UENF, professor Raul Palácio. A gente vai ao intervalo rápido no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sua conta de luz pode